Olá, gente. Estou aqui então para falar sobre um dos meus livros favoritos da vida e estou aqui num lugar especial, o Condado, em Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Então, tinha que realmente nesse lugar especial falar sobre um dos livros mais especiais da minha vida. Esse aqui, O Senhor dos Anéis. Eu conheço O Senhor dos Anéis desde a adolescência, já li algumas vezes, mas nos últimos 10 anos eu comecei a ler ele de uma forma diferente. Eu comecei a pensar sobre questões da tecnologia, porque essa é a minha pesquisa. Minha pesquisa é a visão da tecnologia. E aí eu comecei a ver bastante que tanto o C.S. Lewis quanto o Tolkien falavam bastante sobre tecnologia, que é uma coisa meio impressionante, né? Você pensar, porque você pensa Senhor dos Anéis, um mundo, parece que um mundo medieval, né? Um mundo antigo, como que fala sobre tecnologia? Mas eu fui guiado pelo próprio Tolkien. Numa das cartas dele, onde ele explica sobre do que se trata o Senhor dos Anéis para um editor que ia publicar a trilogia do Senhor dos Anéis, ou o único livro, né, do Senhor dos Anéis, que ele escreveu como um único livro, mas depois, por questões editoriais, ele foi dividido. Ele falava que todas as minhas histórias, isso as palavras do Tolkien, todas as minhas histórias tratam de três elementos: a queda, a imortalidade e a máquina. E é exatamente nesse termo da máquina que ele usava para se referir à tecnologia, que é um dos temas que aparece em todas as suas obras. Então, esses temas são bem fortes, bem explorados. Eu até, inclusive, explorei esses temas na pesquisa e num livro que vai sair. Ainda vou falar mais sobre isso. E é interessante porque quando você começa a ler, e aí eu fui para ler essa obra com essa visão, com esses elementos, e fui ler, então, pensando na tecnologia. E aí você começa a ler e você percebe muitos elementos, muitas críticas à tecnologia. O Tolkien tinha muitas críticas. O Tolkien, ele não tinha carro, ele não gostava da industrialização, né, principalmente das questões de poluição. Então, quando você está lendo, se você mesmo assiste o filme, você percebe Isengard, que antes era uma cidade urbanizada, uma cidade com jardins, ela se torna uma cidade urbanizada, cada vez uma cidade industrial, com bastante poluição, com até movimentos transhumanistas, né? Que é onde o Saruman está transformando seres nos Urukais, está moldando seres para ficarem mais poderosos ou melhores, aperfeiçoados, mas na verdade acabam sendo seres deformados. Inclusive tem uma passagem que fala que Saruman não pode criar, ele só pode deturpar a natureza. É isso que Tolkien entendia nesses movimentos de manipulação genética. Estava surgindo essas ideias na época dele. E aí quando você vai lendo O Senhor dos Anéis, você vai percebendo isso. Você vai percebendo as árvores, a importância das árvores, descrições muito bonitas da natureza, da flora, né? E você vai percebendo que o Tolkien, então, gostava bastante dessa vida do condado, dessa vida rural, em detrimento de uma vida mais industrializada. É isso que um dos principais pontos que se tem no Senhor dos Anéis. Então, quando você for ler Senhor dos Anéis, perceba esses elementos, perceba essas questões de tecnologia presentes. Não são só esses temas, como eu disse, também a mortalidade, a questão da imortalidade, a questão da queda, né, de pessoas serem tentadas para sucumbir ao poder do anel e usar esse anel para proveito próprio. É uma das críticas que o Tolkien fazia, o anel, ou um anel como uma arma, uma ferramenta tecnológica que domina os outros. E então isso para ele era uma grande crítica, ele mostrando que nem todas as tecnologias a gente pode usar para o bem. Tem tecnologias que são ruins, extremamente ruins. Palantir, né, que é uma tecnologia, aquela bola que as pessoas conseguiam observar algumas cenas através dela, era uma ferramenta de comunicação do inimigo que você não conseguia usar. Né? Os personagens ali não conseguem usar para si mesmos, em prol, né, do objetivo da Sociedade do Anel. Enfim, posso falar muito mais sobre esse livro, mas eu quero só essa recomendação inicial. Leia O Senhor dos Anéis, realmente um dos melhores livros, um universo impressionante criado. Você tem muitas influências na cultura pop em todos os lugares, porque realmente Tolkien escreveu aqui uma obra de um cunho imaginativo impressionante, que é muito criativo, cada página, cada criação,
Cada elemento foi muito bem pensado, muito bem construído para realmente trazer uma cosmovisão, trazer uma visão específica de mundo, para fazer críticas a alguns elementos, mas também você pode ler como simplesmente, né, aquela literatura fantástica, como não como um escape, como Tolkien até fazia uma crítica, mas como uma imersão no mundo imaginativo, para a gente aprofundar a nossa imaginação, para a gente se divertir também e para a gente pensar o que o mundo pode ser um pouco melhor. Então, está aqui minha recomendação. Leia. Se você não leu, você não sabe o que você está perdendo, um dos melhores livros de literatura fantástica que existe por aí.